aqui a todos mais um evento da nossa querida Academia de Direito Notarial e Registral. Hoje, particularmente para mim, que gosto muito do assunto, um dia muito especial. Vamos falar de incorporação imobiliária e supercondomínios. Como vocês sabem, de praxe, os nossos eventos são gravados, vão ficar disponíveis depois para os associados, etc. Então, eu peço que todos vocês usem o chat para fazer perguntas, podem participar, a ideia é que todos participem, aliás, esse é o grande motivo da nossa academia, a participação de todos e contribuições são sempre bem-vindas, mas vamos fazer isso de forma organizada, usem o chat, peçam a palavra, que no momento oportuno essa palavra será dada. Peço a todos também que deixem suas câmeras desligadas, vamos prestigiar aí o orador da noite, quem vai apresentar o tema e quem vai discutir. Depois, quando vocês forem falar, se der tempo, a gente vai fazer o possível para dar tempo, abre a câmera e tudo, e o microfone igualmente. Vamos deixar sempre fechado para que algum barulho externo ou eco mesmo não atrapalhe aí o andamento dos trabalhos. Sem demora, eu tenho um enorme prazer em apresentar o Dr. Olivar Lorena Vitali Júnior, que é um dos grandes nomes do direito imobiliário do Brasil e uma pessoa admirável com quem eu tenho o prazer de, vez ou outra, encontrar em outros fóruns, em outros lugares, e sempre aprendo muito com ele. Olivar, além de especializado em direito imobiliário, arbitragem e direito público, ele é o presidente e um dos fundadores e um dos idealizadores, me corrija se estiver errado, mas um dos idealizadores, além de presidente e fundador, do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, uma das grandes instituições que cuidam, debatem e promovem aí o conhecimento também do direito imobiliário. Membro da comissão, membro do Conselho de Gestão Habitacional da Secretaria de Habitação, da SEAB, conselheiro jurídico do SECOV, do Sinduscom, membro da Mesa de Debate de Direito Imobiliário, coordenador de vários cursos de especialização em Direito Imobiliário no SECOV, na ESPM, tem o curso de MBA da Poli, da Escola Politécnica de Engenharia da USP. Enfim, acho que, num brevíssimo resumo, o Olivar é um daqueles profissionais que consegue fazer o dia até 30 horas. E não é Unibanco, é Olivar mesmo. Gente, muito obrigado. Eu queria passar aqui rapidamente, ver se o Kiko Naga, nosso presidente que está aqui, se tem alguma palavra. E, desde logo, estamos aí ansiosos para ouvir o Olivar. Muito obrigado a todos por estarem junto com a gente em mais uma noite aí. Obrigado, Mark, pela exposição aí do currículo do Olivar. O Olivar realmente ele é um sujeito espetacular, né? Então, assim, eu faço parte do IBRADIM também, né? O IBRADIM já está com 2.000 associados. É um instituto realmente que eu posso falar que a gente aprende bastante lá. Agradeço, viu, Olivar, também pelas gentilezas, né? De convidar, de comparecer aqui, de nos convidar a participar das comissões do IBRADIM. Realmente vale muito a pena para quem deseja, para quem ama direito imobiliário em seus macro aspectos, né? A academia, evidentemente, ela é muito menor do que o IBRADIM. A academia ela tem um foco mais específico, mas também não deixa de tratar desses assuntos correlatos, né, Olivar? Porque o direito imobiliário, quando ele vai se aprofundando, ele vai se verticalizando, vai se materializar, a gente se depara com as questões notariais registrais, né? Que às vezes acabam atrapalhando ou acabam impedindo o desenvolvimento daquele empreendimento no tempo que o empreendedor precisa. E isso também é muito importante, você trazer a tua experiência, né, da questão do supercondomínio, né, das incorporações imobiliárias, essas questões registrais, que às vezes não é o dia a dia do oficial de registro. Então, mais uma vez, Olivar, agradeço imensamente a tua presença, a tua gentileza, é sempre um prazer te ouvir, né? Devolvo a palavra para o Mark. Muito obrigado. É isso, eu acho que não tenho mais nada a apresentar, vamos começar aí nosso evento, já passamos aí de 23 pessoas, pessoal chegando, sejam todos bem-vindos. E Olivar, por favor, você está com a palavra, amigo,
poderia ter pessoa melhor para conduzir essa noite. Muito obrigado, viu, por ter vindo. Muito bom. Bom, primeiramente eu queria agradecer, e muito, nas pessoas do Marcos Kikunaga e do Mark Stalder, que eu conheço há um bom tempo, que eu admiro desde quando eu conheço. Primeira vez que eu estou assim numa palestra junto com os dois, mas eu já tive a oportunidade de palestrar com o Marcos, já tive a oportunidade de palestrar em eventos em que o Mark também palestrou. Então, para mim é sempre um prazer e uma honra. Agradeço e faço aí votos de que a academia só cresça como já vem crescendo. E hoje é um dia especial para mim, porque já faz um bom tempo que o Marcos falou, o Kikunaga, nosso presidente, falou: olha, Olivar, eu queria que um dia você fosse lá debater conosco, palestrar. Eu falei assim: o dia que você quiser, só marcar. Aí vivemos o que vocês sabem, que é essa pandemia, né, que já faz um ano. Aliás, dia 20 agora de março vai fazer um ano, pelo menos, que eu passei a ficar muito mais em casa do que no escritório, acho que todos nós. E então, primeiramente, eu queria agradecer, parabenizar pela academia. Os eventos na Rádio Notari são sempre excelentes, os palestrantes são sempre muito bons, o que só me deixa mais honrado de estar aqui. Então, muito obrigado pelas palavras. Em relação ao que eu vim falar hoje aqui, é muito legal, né? Porque esse é um dos temas, quem me conhece, quem trabalha comigo, ou já assistiu aula minha, ou já palestrou comigo em eventos, sabe que esse é um dos temas que eu mais gosto, sem dúvida. Por quê? Por vários motivos, né? Tem aulas e tem palestras que nós damos que decorrem da necessidade do que o aluno quer aprender, da necessidade do que o mercado imobiliário precisa de aprofundamento. Esse é um tema que eu fui estudar, aprender e desenvolver um pouquinho do que eu escrevo e dou aula a respeito, por necessidade como profissional do direito, como advogado, né? Porque eu brinco que professor eu passei a ser porque eu estudo, gosto de estudar, e aí estudando eu falo, pô, tem mais gente tem que debater isso comigo, e o melhor jeito é dando aula, né? Estuda realmente quem dá aula, quem assiste nem sempre, mas quem dá aula estuda. E assim é conosco, né? Assim é comigo. E esse é um tema que eu fui estudar, não para dar aula, mas para conseguir advogar. Porque nos anos, começo do século XXI, 2004, 5, 6, o mercado imobiliário, eu vou explicar por quê, começou a passar uma transformação enorme. E ouso dizer que isso começou no município de São Paulo, né? Hoje já não, hoje a gente pode falar que os supercondomínios, eles são muito mais fortes em outros municípios que não de São Paulo, mas começou aqui, sem dúvida. E aí começa a desaguar nos escritórios de advocacia que fazem o que eu faço, não só o meu, do Mark, do Marcos e de outros profissionais que aqui estão, nesses quase 30 participantes, e outros tantos do Ibradim, como o Marcos já falou, são mais de 2.000 associados, operações imobiliárias cujo cunho jurídico, cuja análise e aplicação do direito levaria ao registro da incorporação imobiliária de um supercondomínio. E como nós vamos ver aqui, isso não é simples. Talvez o lugar mais apropriado para eu falar desse tema é aqui, no Ad Notari, né? Um dos caras que eu conheço que mais entende de registro de imóveis é o Marcos Kikunaga, nosso presidente. Então, aqui é o lugar para falar, porque talvez a barreira mais difícil, porém transponível, enfrentada nesse tema foi no registro de imóveis. E não sem razão. Vou explicar por quê. O tema, ele começa com algo que é fundamental para o sistema imobiliário brasileiro, que é o Instituto da Incorporação Imobiliária. O Instituto da Incorporação Imobiliária, e é importante fazer esse esforço histórico, ele nasce no século XX, mais especificamente na Lei 4591 de 64, um anteprojeto redigido pelo nosso saudoso civilista Caio Mário da Silva Pereira. E essa Lei 4591 de 64, ela trata de dois temas principais: o condomínio, que hoje o Código Civil trata como condomínio edilício, Código Civil de 2002, e que na época era o condomínio tratado como condomínio horizontal, e a incorporação imobiliária. Resumindo bastante, o que é incorporação imobiliária? A exigência que a lei traz para que qualquer de nós, desejando empreender para a entrega futura de um empreendimento imobiliário formado por unidades autônomas, unidades imobiliárias, que contém área privativa e área comum, seja colocado a mercado, ou seja colocado à venda, esse empreendimento, antes da construção do que se promete ali executar. Sem o registro
da incorporação imobiliária, e é isso que essa lei traz, né, um dos itens, talvez o principal, esse exercício de empreendedorismo ele é vedado pela lei. Ele não chega a ser um crime, mas ele é uma contravenção penal. Por isso que vocês, em toda incorporação imobiliária, vão encontrar nos materiais de veiculação, na placa do terreno onde é o empreendimento, o número da matrícula e o número do registro da incorporação imobiliária. Então, o que nós temos aqui para falar de supercondomínio? Nós vamos ter que falar, antes de qualquer coisa, da incorporação imobiliária. Alguns diriam, mas, Olivar, nós podemos tratar só do supercondomínio quando pronto? Podemos. Mas, principalmente, porque a gente quer entender o que é esse bicho chamado supercondomínio. Principalmente porque o aspecto registral é fundamental para nós, que nós vamos um passo atrás. Nós vamos desde a consecução, da idealização, da aprovação desse projeto construtivo, que vai ser objeto de incorporação e que, quando definitivamente pronto, vai constituir o que nós chamamos de supercondomínio. Dito isso, eu vou precisar para o supercondomínio o mesmo rol de documentos que eu preciso para qualquer incorporação imobiliária. Olivar, aquela incorporação imobiliária de um condomínio de 5 casas? Também. Aquela incorporação imobiliária de um prédio verticalizado de 6 andares, com 2 unidades por andar, compondo tão somente 12 unidades autônomas? Também. Artigo 32 da 4591 de 64. O supercondomínio precisa dos mesmos documentos. Porém, dada a complexidade desse condomínio, a ponto do nome de ser denominado supercondomínio, e eu vou explicar de onde vem esse nome, o rol de documentos, ele também se tornará, apesar de o mesmo, cada documento com uma complexidade muito maior, e nós vamos falar um pouquinho disso. Por que ele é supercondomínio, né? Não fui eu que cunhei, que inventei esse nome. Porque assim ele é chamado em alguns países, outros que no Brasil. Em Portugal, por exemplo, a legislação civil portuguesa trata o supercondomínio com o nome de supercondomínio. No Brasil, o primeiro a chamar o nosso condomínio multiuso, o nosso condomínio misto de supercondomínio, foi o Marcelo Terra, num artigo dele que tem mais de 20 anos. Depois disso, a doutrina vem chamando, eu mesmo tenho um artigo publicado, com o nome supercondomínio em um livro de artigos chamado Operações Imobiliárias. Se eu preciso do mesmo rol de documentos de qualquer incorporação imobiliária, por que ele é tido como tão complexo? Por que nasceu isso de forma orgânica, porém maciça, de 2003, 4, 5, 6 para cá? Aí nós precisamos trazer um pouquinho da história do mercado imobiliário brasileiro, que sempre está linkado à legislação, por isso que o direito ele é tão fascinante em relação à atuação do empresariado nacional. Nós tivemos, em 2001, uma lei federal que é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, dentre outros comandos, traz um deles que é a obrigatoriedade de todo município, lembremos, o Brasil tem mais de 5.500 municípios, com mais de 20 mil habitantes, ou seja, não são os 5.550 municípios, porém só aqueles com mais de 20 mil habitantes, que tenha o seu plano diretor. O que é o plano diretor de um município? Nada mais é do que uma lei municipal criada pelos vereadores, votada, passada por assembleia, por audiência, do mesmo jeito que qualquer lei, e que, uma vez positivado, uma vez aprovado, vai regrar a expansão desse município, a mobilidade, o adensamento, o zoneamento, o uso, a ocupação de cada um dos bairros desse município. Publicada a lei do plano diretor, em até 6 meses será publicada também uma lei específica justamente sobre o uso e ocupação do solo, que todos esses municípios que têm plano diretor têm que ter essas leis. E o que isso tem a ver com o nosso supercondomínio? Isso tem a ver porque, a partir da Lei Federal de 2001, os municípios passaram a redigir e aprovar leis municipais que tratam do ordenamento da expansão desse município. De modo a que muitos dos municípios que antes cresciam desordenadamente, ao bel prazer dos seus empreendedores, passaram a ter um regramento, obviamente, mais rígido, mais determinado, fazendo com que certas regiões tivessem, por exemplo, limitações do seu coeficiente de aproveitamento de cada terreno. Vamos sempre lembrar que cada terreno é uma matéria-prima do que vai ser futuramente aquele produto. É o terreno que vai dizer o que eu posso construir, né? Às vezes eu estou conversando, dando aula para quem é mais leigo, e falo,
Mas por que eu não posso pegar um terreno de 2.000 e construir um prédio de 100 andares? Porque a lei não permite. E como é que eu faço o cálculo para saber o quanto eu posso construir em cada terreno? É o tal coeficiente de aproveitamento. Para cada tamanho de terreno, eu vou ter um coeficiente vezes 1, vezes 1,5, vezes 2, vezes 3, vezes 4, em alguns casos especiais, vezes 6, que eu vou poder construir o quê? De área privativa, de área que eu vou vender daquele empreendimento. Então, num terreno de 1.000 metros, que eu tenho um potencial de 2, naturalmente eu vou ter 2.000 metros de área privativa para eu poder executar e vender. Por isso que eu não vou construir lá um prédio com 100.000 metros de área privativa. Esses planos diretores passaram a definir muito bem quais, para resumir, os coeficientes de aproveitamento de cada um dos terrenos e geralmente limitando. Com essas normas, que nasceu no Estatuto da Cidade como Regulamento Nacional e os planos diretores municipais, nasceu também a questão da chamada outorga onerosa. O que é isso? É quanto cada empreendedor, cada dono de terreno paga para o município para usar em habitação social ou em algum outro canal desse tipo, para ele poder construir mais do que o coeficiente, do que aquele potencial construtivo que o terreno tem. E por aí vai. E por que isso tem a ver com supercondomínio mesmo? Porque os empreendedores passaram a enxergar que o custo dele para uma obra não é proporcional ao tamanho do terreno e ao tamanho de metros quadrados que ele vai construir. O que eu quero dizer com isso? Para o empreendedor, ou o próprio construtor, ou o incorporador contrata a construtora, e aí a construtora executa a obra, num terreno em que ela vai construir um empreendimento de 2.000 metros quadrados de área privativa, se ele construir um de 10.000 metros quadrados, o custo dele não vai ser vezes 5. Porque o custo indireto dos funcionários, do canteiro de obras, das aprovações, não é multiplicado por 5. O que significa que o custo dele, quanto maior for a obra, proporcionalmente não vai ser tão grande quanto a receita dele pelo número de metros vendidos será. No Brasil, como em qualquer lugar do mundo, se você fizer uma pesquisa, você vai no bairro, estou falando agora do município de São Paulo, de Pinheiros, o metro quadrado de um empreendimento recém-lançado vai custar, vou chutar, 14 mil reais. Na Zona Leste, 12 mil reais. O que significa que vendido 100 metros quadrados, você vai colocar 12 mil vezes 100 e você vai ver o preço do imóvel. Se você vender 1.000 metros quadrados, você proporcionalmente multiplica por 12 mil. Ou seja, o empreendedor passou a enxergar que quanto maior for a utilização daquele único terreno para aquela incorporação, melhor vai ter o aproveitamento dele. Até porque, com as restrições de plano diretor, de lei de uso e ocupação, terrenos que antes ele conseguia construir empreendimentos que já valiam a pena para ele, que já atingiam o objetivo dele no estudo de demanda, com a restrição feita pelo plano diretor, já não valia a pena. Ele ia ter que formar área, como nós chamamos no jargão do mercado. Ele ia ter que comprar vários terreninhos e somar para ter um terreno maior, e aí nesse terreno maior, após a unificação, desenvolver esse empreendimento imobiliário. Mas daí veio a primeira dúvida do empreendedor. Como é que eu vou fazer para que isso seja atrativo para quem compra? Porque nós sempre costumamos ouvir, né? Aquele é um empreendimento de luxo, tem só 10 unidades. Já que ele não é tão legal, porque, pô, parece um puleiro, tem 500 unidades. Não foi difícil convencer o mercado, porque há benefícios no empreendimento com muitas unidades autônomas de um supercondomínio que não são difíceis de enxergar e que o empreendedor, que é bom marqueteiro, a gente costuma brincar que um dos melhores lugares para fazer marketing é no mercado imobiliário, porque você está trabalhando com o sonho da casa própria, ele se valeu desses benefícios. E quais são alguns dos óbvios benefícios de um supercondomínio? Primeiro deles, o bolso. Quanto maior o número de unidades no empreendimento, muito provavelmente melhor vai ser o rateio de despesas, menor vai ser o quanto você vai aportar mensalmente de despesas condominiais. A contrário, se você pega um empreendimento de um prédio de 10 andares, nossa, vai ser mais silencioso, você vai dividir os espaços, as áreas comuns com menos gente, mas certamente o custo para 1 sobre 10, suponhamos que sejam 10 unidades tipo, vai ser muito maior do que seria se você tivesse um empreendimento grande. Mas não é só no bolso que pega. O atrativo é muito maior do que esse. Não é de hoje que a segurança pública é um dos grandes problemas das grandes cidades. Se você tem um supercondomínio, você consegue ter, dentro de um único produto, de um único empreendimento, produtos tais quais a residência,
os conjuntos comerciais, com dentista, com escritório de advocacia, com fisioterapia, com salão de estética, com clube, que evita que você tenha que se deslocar de onde você mora para andar 5, 10, 15 quilômetros para ter algum tipo de lazer, com a fuga do trânsito que você teria nesse deslocamento e com a possibilidade de você ter toda a sua família crescendo e vivendo num ambiente de 10, 20, 30, 40 mil metros quadrados, ou seja, você não vai se sentir preso e sufocado, gozando de toda comodidade de ter lazer, de ter segurança, de ter área verde, como num super condomínio. Não foi difícil convencer os adquirentes disso e a sociedade disso. E mais até do que isso, quando um empreendedor às vezes compra um terreno num bairro pouco desenvolvido, o metro quadrado que ele coloca à venda é um metro quadrado não tão bom, num valor não tão bom. Dentro de um super condomínio, como ele vai, nós vamos falar disso, explorar aquele empreendimento por fases, ele consegue fazer num primeiro lançamento, numa primeira fase, um valor de venda não tão atrativo, mas com o sucesso dessa primeira fase, ele consegue lançar a segunda num valor ainda melhor, e aí, subsequentemente, até que a última fase, ele vai alcançar um valor de tabela de vendas que ele jamais alcançaria se ele lançasse tudo de uma vez só. Então, esse aspecto mercadológico, que nasce de uma necessidade legislativa, né, e que atinge o bolso do empreendedor, e como eu sempre falo, não existe milagre, se atinge o bolso do empreendedor, esse preço vai ser repassado para quem compra, senão o empreendedor não sai da rua para empreender. Buscou-se por aí, então, um novo tipo de empreendimento, com novos tipos de produtos, todos constantes do mesmo lançamento, ou pelo menos da mesma incorporação imobiliária. Tá? Esse introito é fundamental para a gente ter uma visão que extrapola o direito. Agora nós vamos falar um pouquinho mais de direito. Agora nós vamos falar um pouquinho mais do... Como é que o advogado, diante disso tudo, que é lindo, que é maravilhoso, que coisa, shopping, hotel, parque, campo de golfe, residência, conjunto comercial, tudo junto no mesmo lugar, ótimo. Como é que você põe isso no papel? Como é que você faz isso funcionar quando depois de pronto você vai ter 500, 800, 1.000 famílias ou residindo, ou trabalhando, ou só tendo lazer num empreendimento como esse, com interesses tão diversos, tendo que, em condomínio, conviver e de forma harmônica. E mais do que isso, como é que o registro de imóveis vai aceitar um Frankenstein desse, desde o nascituro, sem saber direito o que pode acontecer com esse empreendimento ao longo dessas fases? Então, vamos lá. Vou passar por tudo isso. Fundamental a gente entender, antes de mais nada, que o supercondomínio, ele tem dentro dele, no nascituro dele, na interpretação dele, um desdobramento de vários condomínios, um desdobramento de várias incorporações que, tanto na execução quanto depois de pronto, tem uma roupagem única. Mas se você aprofundar, se colocar uma lente, você vai enxergar lá dentro vários condomínios. Você vai enxergar lá dentro várias incorporações, se você considerar a incorporação imobiliária. E como é que você chega na possibilidade de carregar isso para o registro de imóveis? Como é que eu vou conseguir aprovar um projeto na prefeitura, com tudo isso que eu estou falando? Tenho na cabeça sempre o mais complicado: residencial, comercial de conjuntos, por exemplo, fachada ativa de lojas, hotel e shopping center. Pensa num negócio desse. Um bicho-papão desse num empreendimento só. Como é que eu vou chegar e aprovar um projeto desse na prefeitura? Como é que eu vou fazer com que o registro de imóveis aceite que eu coloque à venda um bicho-papão desses, sendo que eu ainda vou falar para ele que talvez não seja exatamente como eu estou prevendo que eu vou executar? Pois bem, a gente precisa buscar previsão legal. Sem previsão legal não vou conseguir. Não basta ir na 4591 de 64, pegar o artigo 32 e colocar tudo ali e falar que eu vou ter fases de lançamento diversas, fases de construção diversas, patrimônios de afetação eventualmente diversos, que o registrador não vai permitir. Então, a primeira base legal que nos leva à possibilidade de registro da incorporação está sim na 4591 de 64, mas não no artigo 32, está no artigo 8º. O que diz esse artigo 8º? Que, como eu falei lá atrás, essa lei fala de incorporação e fala também de condomínio. E já é uníssono pela doutrina e jurisprudência
que naquilo em que o Código Civil não revogou o condomínio que hoje é edilício, que antes era horizontal, ainda vale o quanto disposto na 4591 em relação ao condomínio. Esse artigo 8º, sem dúvida, é um dos dispositivos ainda válidos. Ele diz que quando em terreno onde não houver edificação, o proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário, sobre ele desejar erigir mais de uma edificação, observar-se-á também o seguinte: em relação às unidades autônomas constituírem edifícios de 2 ou mais pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação daquela que for reservada para utilização exclusiva, correspondente às unidades do edifício, a fração ideal do terreno e das partes comuns que corresponda a cada uma das unidades. Por que esse é o primeiro item fundamental? Porque ele está tratando de algo que não tem como nós não enxergarmos no supercondomínio, que é a parte da área privativa da unidade autônoma, a parte da área comum da unidade autônoma, e isso, como eu já expliquei, é necessário para qualquer condomínio edilício, é necessário para qualquer incorporação imobiliária, e mais ainda, o que é eventual, mas que no supercondomínio é necessário, a área comum de uso exclusivo de algum ou alguns proprietários de unidades autônomas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente por que isso é tão importante. Mas esse não é o único conteúdo legal fundamental para a gente utilizar. Eu não sei se vocês conhecem, mas logo depois da Lei 4591 de 64, entrou em vigor no ano seguinte, pensando em fomentar o empresariado e o mercado como um todo, a Lei 4864 de 65. A Lei 4864 de 65, que também ainda está em vigor, ela tem alguns dispositivos que são fundamentais para a consecução e registro do supercondomínio. Um deles é o artigo 6º dessa lei, que diz o seguinte: no caso de um conjunto de edificações, e notem a importância desse termo, conjunto de edificações, a 4591 só trata disso naquele artigo 8º. E aqui nós estamos tratando do mesmo termo, conjunto de edificações, mencionado no artigo 8º, no 6º da 4864. No caso de um conjunto de edificações, que é justamente o que nós vamos ter no supercondomínio, a que se refere o artigo 8º da 4591, poder-se-á estipular o desdobramento da incorporação em várias incorporações, fixando a convenção de condomínio ou contrato prévio, quando a incorporação ainda estiver subordinada a períodos de carência, os direitos e as relações de propriedade entre condôminos de várias edificações. Por que esse artigo 6º é fundamental? Porque ele traz, e só ele traz, a possibilidade de mais de um prazo de carência, período de carência, que é aquele prazo previsto do artigo 34 da 4591 de 64, na mesma incorporação. O que é esse prazo de carência? Caso alguém não saiba, é um prazo concedido ao incorporador para que, no limite máximo de 6 meses, quando a lei nascer eram 120, depois foi postergado a 6 meses, ele possa desistir do negócio, desistir do empreendimento, caso não atinja algum objetivo que ele já registre no ato da incorporação como necessário. Exemplo, venda de pelo menos 50% das unidades, contratação de financiamento bancário, geralmente é percentual de venda das unidades. Alguns dirão, mas para que você vai querer mais de um prazo de carência? Porque no supercondomínio você vai ter mais do que um lançamento imobiliário. Passo atrás, bicho-papão, residencial, comercial, hotel, shopping center e parque. Vamos supor que eu quero lançar primeiro uma unidade, uma torre residencial e uma comercial para testar o mercado. Depois de 6 meses, um ano e meio, eu lanço o shopping center. Se o shopping center, no prazo máximo de 6 meses, for um fracasso de venda, vamos supor que seja um shopping center de lojas, unidades autônomas, que é raro, mas pode ser, eu posso desistir dessa fase shopping center sem que eu necessariamente tenha que desistir de todo o empreendimento. Eu sei que esse tema gera 8.000 dúvidas. Vamos somando para que essas dúvidas sejam feitas, imagino que pelo chat, para que depois a gente possa debater. Tá? Então, já falamos do artigo 8º, já da 4591, falamos do artigo 6º da 4864 de 65, e agora nós vamos falar do artigo 7º, na verdade, o artigo 9º da 4591 de 64, que o parágrafo 4º surgiu do 7º da 4864.
Parágrafo 4º. No caso de conjunto de edificações, sempre ele, que é ele que tem tudo a ver com o supercondomínio, a que se refere ao artigo 8º da 4591, a convenção de condomínio fixará os direitos e as relações de propriedade entre os condôminos das várias edificações, podendo estipular formas pelas quais se possam desmembrar e alienar porções de terreno, inclusive edificadas. Sabe o que é esse parágrafo 4º do artigo 9º da 4591, que surgiu com o 7º da 4864 de 65, diz que você tanto vai ter um desdobramento da incorporação que é capaz até que você desista de uma das incorporações, já que houve o desdobramento, desmembre essa área e venda isoladamente. Você pode fazer isso. E essa é a previsão desse artigo 9º, parágrafo 4º. Por que a gente está falando isso? Para mostrar até onde vai o supercondomínio e a possibilidade de manejo do incorporador em relação a cada um dos, primeira vez que eu vou falar isso, setores, futuros subcondomínios desse supercondomínio. O parágrafo 9º do artigo 31A da 4591 fala que no conjunto de edificações de que trata o artigo 8º, sempre esse termo, poderão ser constituídos patrimônios de afetação separados, tantos quantos forem os, dois pontos, subconjuntos de casas, para os quais esteja prevista a mesma data de conclusão, edifícios de 2 ou mais pavimentos. Sabe o que significa? Que num supercondomínio, o desenvolvimento dele vai se dar por fase, a conclusão dele, quando ocorrida, vai propiciar que você tenha diversos setores e subcondomínios e que durante a construção de cada fase você pode ter um patrimônio de afetação específica, o que faz todo sentido, porque se você tivesse um único patrimônio de afetação para construções diversas ao longo do tempo, você poderia ferir o adquirente de uma unidade, de uma torre que vai ser construída em 2028, por conta de débitos ocorridos na construção da torre de 2021. Você consegue fazer, como eu antecipei, o desdobramento da incorporação de um jeito que você tem vários empreendimentos num só, inclusive para prazo de carência, inclusive para períodos de execução de obra. Mas não é só isso. Quando você tem um supercondomínio, com base nesses artigos de lei que dão embasamento, inclusive, e arcabouço jurídico para o registro dele no registro de imóveis, você vai ter necessariamente características das quais você não consegue fugir. E é isso que eu quero que vocês guardem. Uma é um conjunto de edificações que são distintas entre si. Supercondomínio, aquele cujo nome vem da literatura e da doutrina e legislação estrangeira, usado no Brasil, é um conjunto de edificações distintas. Por que distintas? Porque o uso dele necessariamente vai ser misto. Porque ele vai ter produtos diversos, como, por exemplo, apartamentos residenciais, conjuntos comerciais, lojas. Você pode ter a parte hotel flat, shopping, spa, hotel. Se a gente fizer uma pesquisa no Brasil, vários deles, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar e outros só estudar, você tem uma gama gigantesca de produtos. Mas o que pode ser objeto de supercondomínio? Qualquer produto que pode ser objeto de incorporação. E o que pode ser objeto de incorporação? Qualquer produto imobiliário que, quando pronto, esteja num ambiente de condomínio edilício com unidades autônomas que contenham área privativa e área comum. O clássico é um prédio residencial de 10 andares, 20 apartamentos. O que é área privativa? Da sua porta para dentro. Só você, proprietário daquela unidade, usa. O que é área comum? Tudo aquilo que não é da sua porta para dentro, que vocês comungam com os demais condôminos. Hall de serviço, elevador, salão de festas, área de circulação da garagem, muitas vezes as próprias unidades da garagem, portaria e por aí vai. Dentro do subcondomínio é a mesma coisa, do supercondomínio é a mesma coisa, mas com uma complexidade muito maior, porque você pega cada um desses empreendimentos possíveis e coloca dentro de um único empreendimento. Por isso que é tão importante a tal da área comum de uso exclusivo. Porque no setor subcondomínios, setor e subcondomínios são sinônimos, tá? Eu conto até uma história que é interessante,
que eu sempre usei nas incorporações o termo subcondomínio. Aí, viu, Marcos, Mark e demais, eu fui registrar uma incorporação no registro de imóveis uma vez, e o registrador leu, me chamou para conversar. Aí eu fui falar com ele, ele falou assim, Olivar, não vou conseguir registrar isso aqui. Eu já comecei a sofrer, eu falei, putz, ele não entendeu, ele vai... Aí eu falei assim, mas por quê? Não, eu gostei de tudo, só que subcondomínio não existe na lei, só existe condomínio. Eu falei, mas é da essência do supercondomínio e subcondomínio. Não, mas esse termo eu não gostei. Eu falei assim, pode chamar de setor? Ele falou, pode, se mudar para setor eu registro. Então hoje, você muda para setor, passa. Então assim, mas é a mesma coisa. O que é isso? É o setor residencial, é o setor comercial, é o setor shopping, é o setor hotel. Se você olhar de cima, cada um deles é um empreendimento. E por isso que é tão importante a área comum de uso exclusivo. Imagine a piscina do prédio residencial. A piscina é área privativa? Essa piscina não. Essa piscina que eu estou dando de exemplo é a do térreo que todas as unidades residenciais vão usar. Ela é área comum. Mas se ela é área comum desse condomínio, pode o proprietário da unidade comercial que tem uma sala de dentista usar a piscina do residencial? Pode o proprietário da loja do shopping center um dia falar, vamos usar a piscina lá do residencial, do condomínio que eu tenho a loja no shopping? Não dá, não funciona. Né? Até porque os interesses são outros. Então, como é que você vai fazer que uma área comum não seja utilizada se ele é proprietário tanto quanto o proprietário do residencial? É simples. Com base na legislação que eu já trouxe, o Código Civil traz também, eu vou falar um pouquinho disso, você determina que aquela área é uma área comum, porém de uso exclusivo. De quem? Não de um proprietário, mas de todos os proprietários do subcondomínio do setor residencial. O mesmo se diz da área de circulação do shopping center. É justo que o tiozinho do 7º andar residencial resolva uma noite passear pelo shopping center se o shopping center está fechado ao público? Não é justo, não é correto, não é o que se espera. Mas era comum. Tudo bem, você vai determinar que aquela área comum, espaço corredor do shopping, é área comum de uso exclusivo do setor shopping center. E onde que vem essa determinação? E aí eu entro num outro item que é fundamental para o nosso tema, na convenção de condomínio. A convenção de condomínio é a carta magna do supercondomínio. Ah, Olivar, mas a convenção de condomínio é fundamental em qualquer condomínio edilício. É verdade. A diferença é que você consegue fazer convenções de condomínios parecidas para produtos que são parecidos. No supercondomínio, como há um mix de produtos, os usos são mistos e dentro de cada uso, residencial ou comercial, você tem produtos diferentes, a convenção de condomínio ela é fundamental. Porque se minuta ela é até o habite-se, depois de pronto, ela é o que rege, o que regra, o que propicia harmonia ou caos entre os condôminos. O empreendedor imobiliário, num supercondomínio, eu costumo dizer, ele tem uma responsabilidade muito maior do que em qualquer outro empreendimento imobiliário que ele vai executar e colocar à venda. Por quê? Porque ele pode transformar a vida daquele seu cliente adquirente num inferno depois de pronto. Um empreendedor não precisa só aprovar um projeto na prefeitura e executar tal qual aprovado aquele projeto, conseguindo o habite e entregando as unidades. Ele precisa prever, ele precisa analisar, ele precisa reunir os melhores profissionais do mercado para cada um dos itens que são importantes no condomínio misto, de uso misto, um supercondomínio, para que depois, durante a utilização daquele condomínio, seja harmoniosa a vida daqueles adquirentes das unidades. Como é que você vai conseguir conciliar o interesse do sujeito que só usa o empreendimento porque ele é condômino do campo de golfe, com o sujeito que só usa o empreendimento porque é dono do shopping center, com o tiozinho do 7º andar que eu falei, e com o cara que é dono da loja, que é um Banco Itaú, vai para usar o exemplo do Banco Itaú que o Mark brincou no começo, dentro do mesmo empreendimento. É óbvio que o tiozinho do 7º andar vai querer o mínimo de pessoas entrando no condomínio. É óbvio que o dono da loja na fachada ativa vai querer o maior número de pessoas entrando no condomínio. O que dizer ainda do dono do shopping center? Os interesses são diversos. Se você, empreendedor, não colocar isso no papel antes de colocar a venda, a primeira unidade do primeiro setor que você vai lançar, você vai ter problemas sérios. Porque, como todos nós sabemos, os quórums, inclusive para alteração numa convenção de condomínio, está no Código Civil e da convenção são 2/3, são dificílimos de se atingir num empreendimento de várias unidades autônomas.
Se eu falei que há supercondomínios com 500, com 800, com 1.200 unidades, imagine ter que conciliar interesses de modo a que 670 das 1.000 unidades autônomas do empreendimento votem da mesma forma, sendo que você tem lá residencial, comercial, com shopping, com loja, com parque, com hotel. Esquece, você não vai conseguir. Então, o empreendedor, ele precisa ter um advogado que entenda na matéria, ele precisa ter um arquiteto que entenda na matéria, ele precisa, sem dúvida, ter um administrador de condomínio de um empreendimento dessa monta, que quando começou em 2005, 2006, 2007, era dificílimo, porque a gente construía junto o que ia ser o supercondomínio. A gente fala, todo mundo trabalhava com isso. Você pegava administradoras de condomínio que não tinha ideia do que ia ser daquilo quando pronto, porque havia poucos no mercado. Hoje é muito mais fácil. Hoje, administradoras especializadas nisso. Então, cabe à minuta da convenção de condomínio ter tudo isso. E uma coisa que eu sempre brinco é que para quem gosta de direito, para quem gosta de incorporação imobiliária, para quem gosta do desafio do que é complexo, isso é o que há de melhor. Há pouquíssimos documentos imobiliários tão interessantes como uma convenção de condomínio de um supercondomínio. Porque ali tem que prever tudo. Tudo. Ali tem que prever o regramento de cada um dos setores, ali tem que prever como vão ser as assembleias, tem que ter assembleia única, porque assim prevê o Código Civil, você vai criar assembleia por setor, você vai criar subsíndico ou síndico de cada setor, mas vai ter que ter o síndico que representa o empreendimento ou condomínio para fora, porque assim exige o Código Civil, e por aí vai. Uma coisa muito importante do supercondomínio que eu ainda não falei, é que a aprovação do projeto construtivo, alvará de aprovação de execução, que está previsto no rol do artigo 32 da 4591 e que é necessário para o registro da incorporação, ele é uno. Pô, mas está falando de vários produtos, vários empreendimentos, não só, precisa aprovar tudo uma vez? Precisa. Por quê? Primeiro, porque a lei exige. Segundo, porque faz sentido. Para aquele terreno, 20, 30, 40, 50 mil metros, você tem um potencial construtivo máximo e que provavelmente você vai querer explorar, se não todo, em boa parte. Você precisa demonstrar para a prefeitura que o que você quer construir naquele lugar está em consonância com a legislação municipal, em questões urbanísticas, em questão de adensamento, que é tudo, né? Adensamento, permeabilidade, gabarito, tudo que envolve uma aprovação desse tipo. Por isso também a complexidade. Existem supercondomínios que levaram mais de 20 anos para serem integralmente executados. Tem alguns que nem acabaram ainda, que começaram há mais de 10. Só que a aprovação foi una e prévia. Se essa incorporação ela é desdobrada em várias, o fato é que registrariamente, e é disso que nós falamos principalmente aqui na academia, ela é uma só. É um registro de incorporação, com a previsão de execução de tudo aquilo ao longo de 15, 20, 10, 5 anos. Vamos falar um pouquinho, então, dos prazos de lançamento, dos prazos de execução e como é que você faz na prática perante o registro de imóveis. Pô, Olivar, você falou que com base na 4864 de 65, com base na 4591 de 64, com alguns de edificações, eu posso ter vários prazos de carência, existe previsão legal. Mas como é que você faz isso na prática? Existe um regramento que a gente costuma adotar. A lei prevê a possibilidade, eu li aqui o artigo, mas ele não fala como você faz na prática. Como é que a gente costuma fazer? Aprova-se o projeto construtivo, como eu falei, ele é uno. Você vai ter uma certidão de diretrizes, provavelmente da prefeitura, já seguindo como é que você vai desenvolver, porque existem empreendimentos supercondomínio que ele pega 1/3 da cidade, se a cidade for pequena. Isso não é difícil. Aliás, isso é uma questão urbanística complicada. Tem muitos arquitetos e urbanistas que são contra supercondomínios, porque dizem que você isola o bairro ou a cidade do resto, né? Imagina você ter que chegar no supercondomínio para sair do outro lado do supercondomínio. Dependendo do tamanho deles, tem que dar a volta no bairro para sair. Isso pode ser um problema. Mas o fato é que você aprova um único projeto, registra uma única incorporação e, no mais das vezes, você informa ao registrador que o seu primeiro prazo de carência, seu primeiro período de carência, vai dizer respeito àquele setor, ou melhor, aquele produto naquele setor que você está lançando. Eu preciso lançar primeiro todo o residencial? Não. Todo o comercial? Não. Todas as unidades do hotel? Não. Eu posso, por exemplo, no empreendimento imobiliário que eu tenha 3 torres residenciais, 2 comerciais e um shopping center, lançar uma residencial e uma comercial.
e informar na incorporação que a residencial 1 e a comercial 1 fazem parte do lançamento no momento do registro da incorporação. E que eu tenho prazo de 6 meses para desistir dela, caso, por exemplo, eu não venda 50% das unidades de cada uma dessas torres. E aí eu vou informar o registrador que o meu próximo período de carência, prazo de carência, só vai se iniciar quando eu, por requerimento, informar ao registrador que eu estou lançando a segunda fase do empreendimento. E aí, quando eu assim o fizer, eu vou informar. Agora, eu estou lançando, por exemplo, as outras duas do residencial e mais o shopping center. E eu tenho, a partir da averbação desse requerimento, 6 meses, é o prazo máximo da lei, artigo 34, para desistir dessa fase do empreendimento se eu não atingir esse percentual. Qual um cuidado muito grande que eu tenho que tomar? A partir do momento que eu assim faço, eu não posso correr o risco de jeito nenhum de vender qualquer unidade de uma fase que eu ainda não informei para o registro de imóveis que eu lancei, porque se assim eu fizer, eu corro o risco do registrador, pelo menos assim eu faria no lugar dele, falar, olha, acabaram seus prazos de carência, eu não sei há quanto tempo você está vendendo que você não me informou que você está vendendo. Então, você corre o risco de perder todos os prazos de carência e isso pode ser terrível para o seu empreendimento, dependendo do prazo de consecução desse empreendimento. Isso gera muita dúvida, eu sei, nós vamos ter que falar e debater a respeito disso. Em relação aos patrimônios de afetação, para quem não sabe, patrimônio de afetação é um instituto que surgiu na Lei 10.931 de 2004. Na verdade, ele surgiu no MP de 2001, todo torto, mas que passou a ser correto, digamos assim, ou mais utilizado na Lei 10.931 de 2004. Foi elaborado pelo nosso amigo, né, quem redigiu o que hoje é o artigo 31 e alíneas da 4591, né, que surgiu com a 10.931, foi o Melim Chalhub, e o patrimônio de afetação nada mais é do que uma blindagem do empreendimento imobiliário para que eventuais credores de dívidas decorrentes de outros negócios do incorporador, que não aquele empreendimento imobiliário, não possa atingir aqueles ativos de modo a macular, a colocar em risco aquele empreendimento. Se os supercondomínios são vários empreendimentos num só, como eu já antecipei, não faria sentido você ter um patrimônio só para consecuções diversas ao longo do tempo de, por exemplo, 20 anos. A lei permite, eu trouxe aqui o conteúdo legal, é o próprio artigo 31A, salvo engano, parágrafo 9º, que você tenha um patrimônio de afetação por cada fase de lançamento. E como é que isso se dá? Do mesmo jeito que você faz um requerimento falando que se iniciou a fase, você pode fazer um requerimento dizendo, adota o patrimônio de afetação para essa fase de construção. Precisa ser logo que eu lanço? Não precisa, porque a mesma lei 10.931, hoje alterando o artigo 31 e alíneas da 4591, permite que o patrimônio de afetação seja adotado a qualquer tempo, desde que, obviamente, antes do habite. Mas, uma vez adotado, você não pode voltar atrás. É muito comum se adotar um patrimônio de afetação para cada fase construtiva no supercondomínio. Muitos, inclusive, têm essa posição, porque adotando o patrimônio de afetação, você pode adotar o regime especial de tributação e, além de você ter o benefício fiscal de 4%, dependendo do tamanho, do volume do empreendimento, você não tem aquele teto de 78 milhões do lucro presumido, para quem entende um pouquinho de contabilidade tributária, que faz com que a empresa, no ano subsequente, trabalhe e opere no lucro real. Então, o patrimônio de afetação, ele costuma seguir e costuma ser adotado para cada uma das fases construtivas, o que para o adquirente é muito bom, porque traz segurança para cada fase, e ainda que na fase anterior possa ter havido má gestão, possa ter havido um número de dívidas maior do que o ativo, e isso não vai macular, não vai colocar em risco a fase específica daquela unidade que o adquirente está comprando, tá? Um item fundamental para a gente falar do supercondomínio, e não se enganem, ele é mesmo complexo, eu vou falar de muita coisa aqui hoje, espero que vocês consigam pegar a essência do que é o supercondomínio, mas um outro item muito importante é o habite parcial. O que é o habite parcial? Primeiro, o que é habite? No Brasil, você só constrói com licença e você só tem a sua construção regularizada se você tiver um auto de conclusão expedido pelo mesmo órgão público que te deu a licença. A licença que a gente costuma chamar de alvará construtivo, né? Alvará de aprovação e execução, e a conclusão que diz que essa licença concedida foi atendida é uma outra licença, que é o auto de conclusão, que é comumente chamado de habite. Se eu tenho um empreendimento imobiliário que, apesar de aprovado de forma una, vai ser executado por partes,
vai ser executado em fases, não dá para eu querer um habite só. Imagina, num empreendimento que eu vou executar em 20 anos, eu só consegui o habite quando eu terminar a última fase. Como é que eu vou entregar as unidades da primeira torre, que, aliás, só depois de entrega eu consigo vender melhor a segunda? Só depois de entrega que eu vou ter atrativo para alguém comprar a segunda torre, falando, pô, achei linda essa primeira. Faz sentido eu comprar a segunda. Isso é tão comum. Eu preciso do habite parcial. Habite parcial que só é possível se você tem incorporação imobiliária. Sem incorporação imobiliária, é uma questão prática, inclusive, você não consegue. Tem município que enrosca ainda com a questão do habite parcial, mas ele é necessário. Hoje, qualquer município que aprova um supercondomínio, trabalha com habite parcial e, obviamente, vai te conceder. E aí, registrariamente, que é o que tanto nos interessa, como que funciona? Terminei, lembra do meu exemplo? 3 residenciais, 2 comerciais e um shopping. Terminei a primeira fase, que é uma residencial e um comercial. Obtenho o habite, levo para o registro de imóveis, averbo a construção parcial, por meio do habite parcial, averbado nessa matrícula mãe que eu registrei em incorporação. Eu faço menção de que ficaram prontas, concluídas a torre 1 residencial, a torre 1 comercial, e abro tantas matrículas quantas necessárias para completar o número de unidades autônomas prontas da comercial, o número de unidades prontas e autônomas da residencial. E como é que fica a matrícula mãe? Continua lá. Enquanto eu não terminar o empreendimento, enquanto eu não tiver o último habite correspondente à totalidade das unidades autônomas que eu aprovei para a construção, ela não se encerra e fica pendente de nova averbação para que sejam abertas tantas matrículas quantas necessárias. Eu acho que tem uma questão que a gente tem que falar e que é fundamental e que pouca gente pensa na hora da consecução, que é a chamada fração ideal de cada uma das unidades. Seja prefeito de despesas condominiais, seja prefeito, inclusive, de desistência de alguma fase e de eventual desmembramento da incorporação. Qual que é a forma mais comum de determinar a fração ideal de cada unidade autônoma no empreendimento? É o terreno. O Código Civil, a própria Lei 4591 traz que a fração ideal de cada unidade é determinada pelo terreno, pela quantidade de área de cada uma das unidades em relação ao todo. Mas os dois dizem que não precisa ser, que é calculada pelo terreno, por isso que eu termo fração ideal de terreno, salvo disposição contrária. Nós temos na legislação previsão e possibilidade de você determinar que a fração ideal é feita por qualquer outro critério a ser decidido pelo incorporador, se na época da incorporação, ou pelos proprietários, se já tiver sido entregue o empreendimento. E por que eu vou fazer de forma diversa que o terreno? Se eu tenho um prédio de 10 andares com 10 unidades tipo, é óbvio que a fração ideal de cada um vai ser 0,1, que somado vai dar 1, ou 10%, que somado vai ser 100%. Porém, se eu tiver, como no meu caso, um empreendimento imobiliário em que eu tenha diversos produtos, diversos interesses nesses produtos, vai ser fundamental que eu determine a fração ideal de cada unidade, não pelo terreno, porque não é o terreno mais importante, mas pelo que eu, Olivar, chamo de valor. Você poderia dar o nome que você quisesse, importância, o nome que você quisesse. E por que eu vou fazer isso? Porque é muito comum que, num empreendimento como esse, o tamanho do shopping não seja tão importante perto do quanto, por exemplo, ele vai gerar de custo para o empreendimento como um todo. No supercondomínio, existem despesas que são comuns a todos. No supercondomínio, deve o empreendedor buscar isolar ao máximo as despesas de cada um dos setores. O custo do cloro da piscina do residencial tem que ser exclusivo do residencial. O custo da segurança da loja de joias do shopping tem que ser exclusivo do shopping. Porém, existem despesas que inevitavelmente terão que ser repartidas entre todos. Exemplo, segurança externa. Não adianta nada eu fazer um shopping center blindado de segurança
para fora na rua de frente para o shopping, se eu não cuidar da segurança do resto, o ladrão entrar pelo residencial e entrar no shopping. Há despesas, por exemplo, de subsolo, quando o subsolo é integrado, que eu preciso ratear entre todos. É justo, por exemplo, que o tiozinho do 7º andar do residencial tenha que bancar uma segurança fortificada, extremamente cara, porque existe uma loja de joias no shopping? Não é justo. Não é razoável que a disposição da fração ideal para efeitos de despesas condominiais se dê pelo terreno, se o que determina que o custo seja maior não seja o terreno. Mas isso é comum, Olivar? Isso é muito comum, mas isso é comum há muito tempo. Quem conhece os prédios no centro, não só de São Paulo, em que você tem loja de frente para a rua direita e outras tantas ruas conhecidas, e tem primeiro e segundo andar residenciais, é muito comum que naquele prédio, o tamanho da loja, às vezes, é do mesmo tamanho do apartamento. Se eu dividir por fração ideal de terreno, o custo da loja é o mesmo do apartamento. Mas a loja, eu tenho um custo... o condomínio vai ter um custo muito maior por conta dessa loja, por causa de segurança. Hoje a luz é dividida por cada unidade, não foi sempre assim, por causa da luz e por causa de outros custos que decorrem do fato de você estar no térreo de frente para a rua. Numa convenção de condomínio como essa, já desde o começo do século XX, era comum você ter a previsão de que a unidade térrea de frente para a rua teria um rateio muito maior, uma participação no rateio muito maior do que o primeiro e o segundo andares. O mesmo acontece, por exemplo, num prédio residencial em que você tem 3, 4 andares e um elevador, em que o custo da energia elétrica por do elevador é grande, só que o primeiro andar não usa elevador, desculpa, o térreo não usa elevador. É comum em alguns prédios como esse que o térreo tenha no rateio de despesas um percentual menor do que os demais. Ou seja, o rateio não é feito pelo critério do terreno, porque nesse caso as unidades teriam, por exemplo, se fosse no meu exemplo tipo, mas sim por valor. Você coloca, do 4 seria 25% para cada um, 25% para cada um, você coloca 20% para cada um, e os outros 80% você divide em 3, cada um vai ficar, por exemplo, com 26,6%. No supercondomínio isso é fundamental. Você, quando vai, que eu falei, pegar o melhor arquiteto, um bom advogado, um bom administrador de condomínio, você já vai saber qual o impacto de cada setor para as despesas globais de condomínio. E assim, quando você o tiver, você vai na convenção determinar que a fração ideal do seu empreendimento não vai ser feita por terreno, mas sim por valor, e vai colocar shopping center, no meu cálculo de projeção de custo geral, ele tem que ter 30%. O prédio residencial, 20%, o comercial, 18%, o hotel, 12%, e por aí vai. Mas não é só para efeito de despesa que você vai fazer. A lei 4.591/64, assim como o Código Civil, prevê que no condomínio edilício, cada unidade autônoma tem que ter uma fração ideal do todo definida. E essa fração não vai ser por terreno, também vai ser por valor. Mas, Olivar, para despesas de condomínio eu entendo. Por que você faria isso se não fosse para despesas de condomínio, para efeito, por exemplo, de constar na matrícula do imóvel que aquela unidade shopping center é 30%? Por um motivo. No supercondomínio, eu vou buscar sempre dar o máximo de autonomia para cada setor. A ponto, inclusive, e o que eu vou falar é polêmico, de eu querer que o shopping center amanhã tenha uma expansão. É tão comum, todo shopping center busca uma expansão. E se hoje ele vai ter uma ABL, uma área bruta alocável de 5.000 metros, eu vou querer que ele tenha uma expansão para ter 7.000 metros. E aí eu pergunto para você, se eu tiver potencial construtivo, e eu vou ter que ter para ter expansão, para fazer essa expansão, eu vou ter que pedir ajuda para os demais? Eu vou ter que pedir autorização para os demais? Eu vou ter que buscar cada um dos 1.000 proprietários de unidades para assinar junto comigo para eu poder alterar o meu plano dessa incorporação em relação ao shopping? Não. Por que não? Porque se eu determinei por percentual, a fração ideal que vai mudar é de cada uma das lojas do shopping, sem atingir a fração de cada um dos outros setores. Ou seja, esses outros setores deixam de ser interessados na alteração desse plano. E por que a questão do interessado é tão importante? Porque é assim que determina a lei. A lei determina que o plano da incorporação só pode ser alterado pelo incorporador com anuência de 100% dos interessados. E isso que eu vou falar, já buscando finalizar, porque senão eu vou me estender mais do que os 50 minutos que eu tenho, é fundamental para propiciar que eu faça uma alteração do plano de incorporação, considerando quem é para mim interessado.
E o interessado não são todos os setores, mas sim aqueles adquirentes de unidades daquele setor específico. Tanto para alteração de plano antes do habite, quanto para quórum em assembleia de deliberação, eu vou respeitar os quórums previstos no Código Civil, mas não no todo, para cada um dos setores. Os 2/3 da convenção de condomínio que eu preciso são necessários para alterar a convenção do setor residencial, 2/3 do setor comercial. Eu não vou precisar 2/3 do todo para alterar só a convenção que eu vou fazer do setor comercial. E alguém dirá, mas a lei só prevê uma convenção? Verdade, eu vou ter uma convenção com vários capítulos tratando de cada um dos setores, como se eu tivesse várias convenções numa só. Porque assim como o supercondomínio é uma incorporação desdobrada em várias incorporações, assim como o período de carência não é um só, são vários, a convenção e o regimento interno também não é um só, são vários. De nada adianta eu ter uma única convenção se os interesses são diversos, se o regramento é diverso e se a convivência necessariamente precisa prever a harmonia entre eles com interesses diversos. Dito isso, e é complexo o assunto como eu já previ, e determinando no produto de venda o que eu estou vendendo, como vai ser a vida dele em condomínio, já alertando cada adquirente do residencial que ele não vai poder influir nas decisões do shopping, do hotel, do campo de golfe, no adquirente da unidade hotel, que ele não vai poder utilizar a área comum do residencial, por exemplo, no lojista, que ele só vai poder decidir e mexer no que disser respeito a ele, shopping center, sem interferir de jeito nenhum do residencial e comercial. E mais do que isso, no meu material publicitário, na minha minuta da convenção, no meu contrato de venda de cada uma das unidades, informando e destacando que haverá diversos prazos de carência e que, se não obtiver sucesso em cada um dos prazos, aquele setor poderá mudar o plano de incorporação para alterar o projeto construtivo aprovado no que diz respeito especificamente daquele setor, sem a necessidade da anuência de todos os condôminos, mas sim daqueles condôminos e adquirentes daquele setor específico, atendendo assim o regramento e a exigência legal. Pedindo desculpas pela quantidade de itens e assuntos tratados, mas já falando que não tem como ser diferente num tema que é extremamente complexo, eu me coloco agora à inteira disposição para debates e respostas de perguntas de vocês. Legal, Olivar. Puxa, muito obrigado e acho que todo mundo que concorda que não tem outro jeito. Acho que você passou do começo ao fim com muita precisão e com a velocidade necessária para vencer o tamanho do assunto. Então, duas coisas. Acho que, sem pretensão de querer esgotar o assunto aqui, já fica o convite para a gente remarcar esse encontro, para a gente falar mais e desenvolver mais o assunto, porque isso é muito importante para todos nós. E agora vamos falar um pouquinho das perguntas. Eu tenho as perguntas já no chat, eu queria te fazer uma pergunta antes, porque ela tem alguma relação com a primeira pergunta que foi feita. Então aqui diz, vamos imaginar, primeiro um elogio para você deve estar vendo aí, merecidíssimo, diga-se de passagem, né? Agora eu vou começar a ver, que era tanta coisa para falar que eu tirei. Então deixa que eu vejo para você, eu leio para você. Olivar, boa noite, sempre excelente te ouvir, parabéns. Sempre tão lógico o seu raciocínio. Imaginemos um condomínio residencial que na mesma torre tem andares destinados a unidades menores, destinadas para locação de curtíssima temporada. Perdão, acho que eu pulei o condomínio residencial. Na mesma torre tem unidades menores para locação, ou seja, tem residencial e curta temporada, que ele está dizendo. Você vê a possibilidade de, na convenção, definir acessos distintos para essas unidades, elevadores separados, entre outros, e as restrições de uso de parte de área comum do residencial? Essa pergunta é muito boa. Quem foi que fez? Toledo, Moira Toledo. Moira, nossa querida Moira. Só podia ser gente que se dedica ao tema. É muito boa a pergunta. A Moira, para quem não conhece, é um excelente advogado, tem estudos de direito imobiliário e, mais ainda, de uma parte específica que é a locação e condomínio. Eu acho que sim, Moira. A sua pergunta é muito pertinente. Eu vou respondê-la trazendo fatos. O que decide como vai ser um projeto construtivo e o que pode ser? Que é um pouco do que eu falei no começo. É o município, né? O município é que, pela Constituição Federal, tem o direito de definir como é que vai ser a exploração do seu solo.
Vou pegar o município de São Paulo como exemplo, tá? Até o plano diretor de 2014, com a Lei de Uso e Ocupação 2016, que são as que estão em vigor, para você ter um não residencial, que é o seu exemplo, porque o que você está falando é não residencial, com residencial, você, na mesma torre, você necessariamente precisaria ter entradas diversas. Necessariamente você teria que ter acessos diversos. O fato é que com a lei atual, até por conta do interesse do município, né, que nasceu aí de um plano diretor super debatido na época que o Haddad era prefeito, com o Nabil Bonduque, que foi o idealizador, de integração do não residencial com residencial, né? O exemplo que sempre se usava nas audiências durante o processo legislativo era o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, que você tem fachada ativa, né, que são as lojas, tem 2, 3 andares de comercial e depois o residencial, você não precisa mais ter o acesso diverso. Então, respondendo a sua pergunta, pode sim ser diverso. Quem deve regrar isso é a convenção de condomínio, mas em alguns municípios você não precisa ter diverso. A segunda sua pergunta ela é mais difícil. Pode o não residencial usar a área comum do residencial? Eu vou te dar uma resposta quanto à prefeitura e depois outra quanto ao que rege direito civil. Quanto à prefeitura, depende da prefeitura. São Paulo, esse é um issue, essa é uma questão. Nós estamos vivendo hoje nas incorporações de empreendimentos mistos de não residencial com residencial, que só fazer um registro. Isso não é um super condomínio, tá? Esse é um uso misto, mas não é um condomínio porque nós estamos falando só de uma torre. É que essa torre pode estar dentro de um super condomínio. Mas nesse caso específico, a Prefeitura de São Paulo não deixa claro se a área comum do residencial pode ser usada pela não residencial. Mas isso é uma questão de aprovação. Registrariamente falando e pensando como direito civil, eu acho que pode sim. Quem vai determinar é a convenção. Se a convenção não chamar de área comum de uso exclusivo do residencial aquela área, por exemplo, piscina, quadra de tênis, fitness, o não residencial vai usar. Agora, se ela chamar de uso comum, de uso exclusivo do residencial, aí ele não poderá usar. Então, o primeiro obstáculo a passar é se a prefeitura permite ou não. Prefeitura não colocando uma restrição, aí é a própria convenção que vai determinar. Essa pergunta e o que você dá, a sua explicação a respeito, está me fazendo pensar naquilo que você começou, que você falou que é fundamental no começo da sua explanação, que cabe ao incorporador, alguma coisa do gênero, não quero te reproduzir literalmente, mas que cabe ao incorporador cuidar para que a convenção de condomínio seja adequada, porque ele pode transformar a vida das pessoas num inferno ou fazer o condomínio funcionar direitinho. Vamos imaginar que um condomínio, um super condomínio, que não tenha com clareza esse tipo de delimitação, o que é a área de um de outro setor, porque eu tenho setores residenciais, né, edificações residenciais dentro de um mesmo condomínio, eu tenho dúvidas com relação à área, por exemplo, de depósito, áreas de subsolo e de novo, eu não sou tão criativo assim, vivenciei isso. Existe toda uma indicação no Código Civil da natureza dessas áreas. Para exemplificar, por exemplo, uma parte de estacionamento que só dá acesso a um determinado setor, ele não faz sentido servir a outro setor. E é isso. Mas vamos imaginar que a convenção, eles patinaram na convenção e criaram uma dúvida com relação ao uso daquela área, e o condomínio está em pé de guerra, é um residencial falando que é dele, é o comercial falando que é dele, é todo mundo querendo se matar. Como é que resolve isso? Essa pergunta é muito boa, né? Eu também já vivi isso algumas vezes. Na prática, acaba se resolvendo por assembleia, e quando alguém vai contra, judicializa-se o quórum do Código Civil para definição ou alteração da convenção não tiver sido atendido. Isso é o que acontece, que eu vejo na prática, tá, Mark? Aí eu acho que também talvez haja a própria Moira, outras pessoas que tenham experiências parecidas ou até diferentes para comentar. O que eu vejo é assim, estamos diante de um problema que surgiu porque não foi previsto ou foi previsto de forma equivocada. Por isso tão importante a minuta da convenção até o habeas final. Assim sendo, nós precisamos ou alterar a convenção, geralmente é impossível, porque com um interesse diverso você não vai conseguir os tais 2/3. Por isso que é tão importante, na minha opinião, na convenção você deixar claro que é 2/3 de cada setor. De forma muito mais completa do que eu consigo falar em 50 minutos, o tal artigo que eu já publiquei no livro Operações Imobiliárias, eu explico direitinho o que eu acho que tem que ser feito nesse supercondomínio. Mas no teu exemplo, eu acho que você vai para a Assembleia, você decide na Assembleia, geralmente por maioria simples,
é difícil ser diferente, e aí você emplaca o que decidiu em maioria simples. Qual que é o risco disso? O risco é alguém entender que você desrespeitou o regramento civil, o ordenamento civil, promover uma ação judicial dizendo que aquela decisão em assembleia não é válida e que, portanto, você não pode seguir aquilo que foi combinado. É como eu fiz na prática, não sei se no teu caso você conseguiu fazer de forma diferente. Foi por aí, foi por aí. O fato é que foi difícil, mas no final prevaleceu o conteúdo da lei. Ou seja, ainda que a convenção seja a lei entre as partes, e as partes, diga-se, né, todos os condôminos, o que depois de muito esforço, claro, mas conseguiu fazer, foi possível fazer prevalecer a natureza da área, ou seja, aquela área não tinha razão de ser de outro, e também o contexto todo, não só a natureza da área, mas quem cuida, quem paga por aquela área, quem preserva, e aquilo foi computado aonde, né? Dentro do cálculo e na composição de áreas de todos os empreendimentos. Puxando já o gancho aqui para a gente tentar ganhar tempo, a doutora Yolanda fez a pergunta seguinte: muitas vezes quando um empreendimento tem mais de uma fase, faz-se normalmente uma SPE/SCP para cada fase. Como funciona a abertura de SPE para os supercondomínios? E parabéns pela aula, como sempre, excelente. Bom, Yolanda, pergunta ótima também, como sempre, só vem pergunta boa. Vamos lá. O projeto é uno, a incorporação é uma. Ainda que haja o desdobramento das incorporações, é um desdobramento ficto, né? Um desdobramento que você enxerga, mas não na prática. Na prática, você tem uma incorporação registrada. Inclusive, eu tive uma vez uma discussão longa com o incorporador, porque ele falou, pô, não é justo, eu tenho o teto de emolumentos aqui, eu precisava fazer várias, você está fazendo empreendimento de crédito, mas é uma só. Então, se eu constituir um SPE para cada fase, e às vezes isso é feito, eu preciso constituir antes. E eu preciso que essas SPEs, e eu já fiz isso, sejam coproprietárias do terreno, para que no momento do registro elas sejam coincorporadoras e na prática cada uma assuma uma fase. Eu não consigo fazer isso depois de registrado. Ah, mas isso nunca foi feito? Já. Eu mesmo trabalhei num empreendimento em Interlagos que uma SPE adquiriu 2 torres do incorporador primitivo para desenvolver essas 2. Mas é porque isso foi criado no meio, foi um negócio feito entre as incorporadoras. Se você já vai fazer uma SPE para cada uma das fases, você já adquire o terreno pelas SPEs previamente constituídas e eles passam a ser incorporadores. Só tem um detalhe que eu acho importante falar. Existem motivos para você ter SPEs, existem motivos para você ter as sociedades em conta de participação SCP. A SCP não entra no que eu estou falando, porque a SCP ela vai estar espetada na incorporação, mas ela não vai para registro. Então, você pode fazer a qualquer tempo. Para efeito de registro, a SPE, ela não tem muita razão de ser se você adotar patrimônios de afetação para cada uma das fases, inclusive por questão tributária, como eu expliquei. Não tem muito por que ter várias SPEs, a não ser que cada SPE seja de um grupo econômico. Se for o mesmo grupo econômico, não faz sentido. Se for para cada um dos grupos econômicos, aí é o que eu falei. Eles já adquirem juntos e registram juntos essa incorporação. E pegando o gancho nessa situação de SPEs diferentes de um grupo econômico, explica um pouco como é que você enxerga o empreendimento aí que vai ter um grupo econômico que vai desenvolver o shopping porque sabe fazer aquilo, o outro que vai fazer o office porque sabe fazer aquilo e o outro que vai fazer o residencial. Se eu entendi bem, você começa aí com uma situação de condomínio ordinário, de copropriedade, sim, de frações ideais, de partes ideais dentro da propriedade imobiliária. E como é que, porque o que vende o apartamento, ele tem que fazer frente aos custos de construção do prédio residencial. Sim. E ele vai fazer ele vai ter o bônus do lucro que vai ter dessa construção. Como é que foi explica um pouquinho a etapa de separação disso, apesar da co-incorporação. Então, essa tua pergunta é maravilhosa, difícil a resposta. Aí nós já estamos falando da estruturação do negócio imobiliário em incorporação supercondomínio. Eu já fiz de várias formas, tá, Mark? Eu já fiz até por consórcio, dá para fazer. Já fiz por parceria. Hoje você tem, inclusive, um sistema de splitar, né, de dividir já no boleto da venda de quem compra entre mais de um empreendedor incorporador, pagando um preço, um valor para o banco na hora que recebe. Então, recebeu a parcela entre R$2.000, sai R$1.000 para quem está fazendo esse, R$1.000 para quem está fazendo esse.
Para efeito registral, que é o que nós estamos falando aqui, é mais difícil. Tem registro de imóveis que aceita que você delimite na incorporação qual vai ser o incorporador de cada uma daqueles setores daquela fase. Não é comum e não há previsão legal. O mais fácil de acontecer é, internamente, entre os co-incorporadores, eles decidirem o rateio dessa receita, e assim o fazerem, mas perante o adquirente, e eu já tive vários debates a respeito disso, se você analisar o Código de Defesa do Consumidor e a questão da cadeia de fornecedores, você corre o risco do adquirente do residencial mover uma ação para aquele cara que só está lá para fazer o shopping center. Exato. É difícil, né? É difícil fugir disso. Quando você consegue delimitar no registro de imóveis que aquele co-incorporador é responsável pelas torres 4 e 6 do residencial, aquele pelo shopping, já deixa isso delimitado, você vai, inclusive, na hora da venda da unidade, já vender em nome daquele co-incorporador unicamente. Mas não é simples, tá? Só para contribuir, em alguns casos, foi uma imposição fazer essa separação. Então, não foi por acaso que a soma das frações ideais daquele determinado setor foi atribuída exatamente àquela parte ideal que aquele grupo econômico comprou. Perfeito. Porque imediatamente junto, com o registro da incorporação imobiliária, fez-se uma divisão. E a primeira vez que eu discuti isso, eu descobri o fundamento legal, porque a copropriedade é algo que não é para existir no nosso sistema jurídico. A divisão é o que se impõe. Então, porque assim, nesse caso, o resultado é que a unidade residencial, apesar de vendida por mim, tem um apartamento que tem uma situação de copropriedade. Tem a SPE 1, 2 e 3 que são coproprietários desse apartamento. Para fazer isso, a divisão para atribuição da propriedade, para que cada uma fique 100% da proprietária das futuras unidades autônomas daquele seu setor, é algo que dá para fazer. E não é transmissão de propriedade, é extinção de copropriedade, ou seja, não tem ITBI, não tem nada assim. Isso é bem interessante. E como você disse, a estruturação do negócio jurídico do empreendimento. Sim. Porque se a gente não sai com isso pensado desde o começo, não se consegue chegar a isso no final, porque senão os números não batem, etc. Isso aí. Vamos abrir aqui, tem uma pergunta, tem que aguentar. Eu tentei não deixar ele fazer pergunta até agora, mas Kiko Naga, por favor, você está com a palavra, querido. Eu deixei o barco rolar, né, para aprender mais com o Olivar, porque esse tema é um tema que é extremamente interessante, né? Olivar, na minha cabeça aqui, ela está fervilhando, assim, essa questão de você elaborar um empreendimento de supercondomínio com várias SPS, né? E aí, vamos imaginar que lançou a primeira fase, ótimo, como você deu exemplo, lançou a segunda fase, ótimo. Quando chega na terceira fase, muda o mercado, o produto já não é mais adequado, porque você comentou, a gente lança o empreendimento já fazendo algumas previsões. E o mercado mudou. Né? Então, aquele produto que foi pensado há 5 anos atrás já não cabe mais, já não tem mais demanda. Então, eu tenho uma hipótese aqui que eu não vou conseguir, eu vou ter que refazer o projeto nesse ponto da terceira fase. Como é que fica? A questão, 2 perguntas. Refazer o projeto, retificar essa incorporação. Como é que faz? Como é que é esse impacto aos que já estão prontos? E o segundo, vou decidir em cancelar. E a questão do desdobro do terreno para eu tentar fazer alguma outra coisa. Como é que fica essa questão das frações ideais? Eu vou ter que mudar esse quadro de áreas desse condomínio, dessas fases que passaram. Explica para nós isso daí, por favor. Vamos lá. A pergunta, obviamente, é muito boa, não podia esperar nada diferente de você. Eu tenho o dever, enquanto incorporador, de, em todo o material objeto da incorporação, memorial, convenção, material publicitário, contrato de venda, deixar explícito a todos que, como eu estou fazendo um supercondomínio faseado, as fases subsequentes talvez não sejam executadas tais quais inicialmente previstas.
Só que tem uma coisa, como todos nós sabemos, nós estamos falando de relação de consumo, nós estamos falando de cláusula mandato para mudar, senão nós vamos pedir autorização para cada um deles, com restrições do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que torna nula de pleno direito qualquer cláusula mandato que deixe a cargo do fornecedor escolher o que fazer com a obrigação. Quanto mais detalhado eu trouxer o que eu posso fazer para mudar, maior a minha linha de defesa para conseguir. Então, exemplo, estou pegando o seu exemplo. Eu vou mudar porque passados 5 anos não tem mais mercado para aquilo. Eu sou muito bombardeado, às vezes, por profissionais do direito, porque a minha visão é uma visão sempre do negócio. Eu não consigo não enxergar o negócio. Acho muito chato enxergar o direito sem enxergar que o direito nada mais é do que a aplicação do que o negócio nos trouxe. Se daqui 5 anos construir um supermercado, e eu já passei por isso, for uma roubada, porque do outro lado da rua o concorrente já construiu, por que eu vou ser obrigado a construir supermercado? Se isso vai ser pior, não a mim, incorporador, a todos. Porque os demais condôminos vão ter no seu condomínio um produto que não presta, que não vale nada, que diminui o valor de mercado deles. Por que eu vou construir uma parte hotel flat se quando eu aprovei o projeto em 2021, estava na moda a parte hotel, mas em 2026 está cheio de aparte hotel por São Paulo que está vazio. Esse é um produto que é uma roubada para todo mundo. Mas é mais do que isso, Marcos. Se eu conseguir determinar que a fração ideal de cada uma das unidades é determinada para aquele setor e ela varia, se variar, o número de área privativa construída naquele setor. Quando eu determino que o residencial tem X de área privativa e cada um tem a fração de acordo com aquele residencial, se eu mudar o tamanho do comercial, não vai atingir aqui. Então, se eu fizer o desdobro, o desmembramento daquela fase, eu não vou alterar, eu não vou precisar mudar o quadro de áreas, eu não vou precisar mudar a fração de cada uma das unidades. E a pergunta anterior, como é que eu vou conseguir desdobrar sem a anuência de todo mundo? Porque antes eu já informei que se por uma questão de mercado que eu preciso demonstrar e tudo mais, eu vou fazer bonitinho. Eu tiver que desistir, isso é muito importante. Eu tive um caso na Riviera de São Lourenço, foi muito diferente disso. Lá o incorporador não tinha feito essa previsão da fração ideal de valor, era de terreno, e ele resolveu, na fase 2, adensar. Ele dobrou o número de unidades. A piscina era comum para as duas fases, era o oposto de tudo que eu estou falando. A área comum não era de uso exclusivo, eram 2 torres residenciais, ele lançou a primeira. Quando ele foi lançar a segunda, ele viu que estava ruim de vender, ele fez uma alteração do plano na prefeitura e vendeu dobrando o número de unidades. É óbvio que aquilo ia dar errado. Da noite para o dia, a piscina que era para ser ocupada por 50 pessoas tinha 150, né? E aí sim ele feriu o interesse direto. Por quê? Isso é importante explicar. Porque a lei fala, categoricamente, no artigo 43, inciso 4 da 459 de 64, que é vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente no que se refere à unidade do adquirente e às partes comuns, modificar as especificações ou desviar-se do plano da construção, salvo autorização unânime dos interessados ou exigência legal. E aí eu vou ser chato. Por que a lei fala salvo a anuência completa de todos dos interessados e não dos adquirentes e não dos proprietários? Porque no meu modo de enxergar, posso ser um otimista, ela está considerando que eu posso fazer alterações no plano da incorporação que não atinjam aqueles que não estão interessados naquilo. Então, se o meu shopping center, que eu aprovei com 5 mil de área privativa, eu quiser subir para 7 ou diminuir para 3, o tiozinho do 71 não é interessado. Ele é adquirente, mas não é interessado. Mais ainda, se no meu plano de incorporação, quando eu o criei, eu já disse a ele, você está comprando residencial, mas saiba, talvez o shopping tenha 3 ou 7 mil. E por aí vai. Só é importante falar que não é só uma ideia lunática minha, eu consegui achar uma excelente decisão nesse sentido, que é do interior de São Paulo, que o relator, inclusive, é meu amigo, joga futebol comigo, é um baita magistrado, que é o Cláudio Godoy. Eu não participei desse caso, tá? Eu sou só um estudioso dele, eu não fui advogado nesse caso, que era um condomínio grande, que tinha previsão de um campo de golfe. Passado, sei lá, 20 anos, não tinha feito campo de golfe. E tinha um adquirente que falava assim, incorporador, faça o campo de golfe, incorporador, faça... E os outros falavam assim, mas, gente, não faz sentido fazer um campo de golfe, vai aumentar o nosso custo, é ruim para todo mundo. O incorporador pediu esse desdobro e ele deu. Judicialmente, ele concedeu.
tá nesse... Eu não consigo falar aqui. Será que eu consigo falar aqui qual que é esse julgado? Vou tentar achar enquanto a gente fala, porque senão está no artigo que eu publiquei, tá? O interessante porque se todos os instrumentos que informam o registro da incorporação imobiliária, junto com essa informação precisa que o Olivar falou, trazem as premissas para que esse tipo de alteração sejam feitas, isso tudo fica ainda mais fácil. Ou seja, não pode a alteração criar despesas adicionais para ninguém. Não pode a alteração implicar na mudança de uso. Não pode fazer alteração que afete a fração ideal de ninguém, dos que já estão vendidos, etc. Aí são essas premissas. Por isso que o instrumento como um todo, né, a formação como um todo desse tipo de empreendimento é bem complexa, tem que pensar em muitos aspectos diferentes. Kikunaga, você está com a mão levantada. Só um detalhe, só para complementar o que o Olivar comentou, e assim com uma inteligência própria dele. Olivar, há muito tempo, né, a gente leciona sobre incorporação imobiliária há muito tempo, e eu sempre comento, quando a gente começa o encontro para falar de incorporação, eu sempre comento, olha, o raciocínio, tanto do Decreto-Lei 58/37, eu não sei se você vai concordar comigo, o raciocínio do Decreto-Lei 58, a 4591/64 e a 6766 são normas de natureza consumerista. Totalmente. Então, quando você brilhantemente fala que o interessado ali não está sendo prejudicado, isso realmente é brilhante. E aí eu consigo enxergar o magistrado a verificar, o campo de golfe tinha destinação para quem? Quem que era o consumidor do campo de golfe? Quem que é o consumidor do shopping? Quem que é o consumidor do hotel? Né? É o consumidor do residencial? Não. Então não tem prejuízo, né? Então, assim, não tem prejuízo, você brilhantemente, você resolveu um problema que, na verdade, na cabeça do registrador de imóveis, como o projeto ele é uno, ele acredita, né, e o raciocínio dele vai que, na matemática, cada um vai ter uma fração ideal do todo, e não a fração ideal do setor. E isso muda totalmente o raciocínio, né? Então, assim, muito obrigado. Olha, foi fantástico as suas respostas. Muito obrigado mesmo. Posso aproveitar um último minuto, porque me chamou a atenção uma coisa que vocês dois falaram agora. Eu concordo que parece ser até abusivo um único condômino exigir que seja construído um campo de golfe. Mas imagina que eu comprei lá os escritórios na torre comercial, imaginando que eu faria parte de um complexo onde tem o campo de golfe. Eu falei assim, é isso que eu quero. Eu adoro, não sei jogar golfe, eu só quero a vista. Eu quero ver as pessoas lá, eu quero ver o negócio, eu trabalho de final de semana, eu vou vir aqui, vou abrir a janela do meu escritório, vai ter um campo de golfe lá, eu vou fazer inveja para todos os meus amigos porque eu vou tirar foto daqui. Só isso. E todas as pessoas dessa torre acabaram comprando isso, alguns porque jogam, outros porque não, mas foram muitos por conta disso. Agora, esses caras, aí sim eu criaria uma legitimidade para obrigar o incorporador a cumprir ou impedir que ele alterasse isso e obrigá-lo a cumprir com aquilo que ele prometeu entregar, porque afinal de contas foi isso que me levou, faz parte do material publicitário, foi isso que me levou a comprar o imóvel. Como é que você enxerga isso, Olivar? Sua pergunta é muito boa e me dá o gancho para falar que tudo que eu estou defendendo aqui não é simples, tá? Geralmente nas aulas eu falo, até aqui vai tudo bem, a partir daqui é um problema, e a partir daqui é a alteração do plano de incorporação, sem dúvida. Marcos, sua pergunta é excelente, é o que torna difícil, é o que inclusive vários registradores já falaram, aqui não, você só conseguiria judicialmente, eu não aceitaria. Por quê? Porque você pode ter o condomínio e vai falar, mas eu só comprei por causa do campo de golfe, como assim você vai mudar? Eu não compraria se não tivesse campo de golfe. Por isso que você precisa ter em todos os materiais linkados à incorporação e à informação. Olha, você não pode estar comprando só pelo campo de golfe, modo de falar, né? Você está comprando por causa da sua unidade no seu setor. E você tem esse benefício todo. Mas que só vai ser mantido se for para o bem do empreendimento. Se você deixar bem claro que é para o bem do empreendimento e conseguir demonstrar, fica difícil o cara ganhar. Existe um artigo, inclusive meu,
inclusive meu é ótimo, mas é porque eu já pensei muito nisso, que trata da ditadura do minoritário no condomínio. Exatamente isso. Esse artigo é muito bom. Porque não dá para ser matemática um negócio desse, né? Se você tem dividido, metade se diz interessado e metade não, aí tudo bem. Você tem como, nesse exemplo específico dessa decisão do Cláudio Godoy, um cara que está agarrado naquilo, e olha que naquele empreendimento, salvo engano, não teve o detalhamento que eu acho que tem que ter, dizendo, ó, você está comprando, mas corre o risco de você não levar, porque se não for para o bem do empreendimento, nós vamos mudar o plano de incorporação. Mas a resposta é essa. Mas não é simples, Mark. Sem dúvida, é uma briga difícil. Mas, Olivar, desculpa atravessar. Mas nessa hipótese que comenta, você coloca todas as condições que vão levar à desistência ou à modificação. É isso aí. Não é uma mera vontade. Não é uma mera vontade. Então, assim, não é uma mera alha, né? Olha, resolvi. Aí. Não, então a gente está embasado no 473 do Código Civil, né? Que vai dispor lá as hipóteses de resilição unilateral. Aí realmente é bem defensável a posição do Olivar. É isso, e só para uma anotação aqui, se vocês procurarem na internet, esses artigos são, eu não sei se autorizados pelo Olivar, tá bom, mas eles são fáceis de encontrar, então vale a leitura. Vale a pena o artigo super condomínio do livro Operações Imobiliárias, que aliás é um baita livro, coordenado pelo Faria e pelo Leonardo, não é autorizado, mas se acha. Esse outro artigo que eu chamei de ditadura, que eu não vou lembrar o nome dele, esse é autorizado mesmo, é no Secov, é na revista Opinião Jurídica, não sei qual delas, aquela que o nosso amigo Jacques Bouchard coordena, é uma delas, porque eu tive um caso assim também, é lógico, é sempre assim, nós somos advogados, e eu me interessa muito essa questão, e aí por conta de 1 ou 2 num universo de 100, você não conseguiria alterar, naquele caso não era o plano de incorporação, era a convenção de condomínio, e aí, bom, mas é só para seguir nessa linha, né? Não tem, é o abuso, né? O abuso é o exagero que a lei tende a resolver. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Olivar? Já passamos um pouquinho da hora, mas acho que dá tempo para uma saideira, vamos dizer assim. Já que ninguém mais faz happy hour em fase vermelha, aqui em roxo, aqui em São Paulo, mas para não perder a piada. Estão perguntando aqui, eu não sei quem, porque agora fugiu, mas o nome do livro. Pedro Souza que está perguntando. O nome do livro que eu falei, do Leonardo e do... Eu estou até clicando aqui para não escrever besteira, é isso mesmo. O nome do livro é Operações Imobiliárias, Estruturação e Tributação. É um livro de artigos da editora Saraiva, é azul, é um baita livro. Ele antecede o Ibradim, né? Porque do Ibradim para cá a gente tem um monte de livro que eu gosto que o Ibradim faz, inclusive um agora em homenagem ao Capanema, coordenado pelo André Abelha, que é fantástico. Mas esse é um dos melhores, viu, Pedro? Esse Operações Imobiliárias eu recomendo muito, tem, sei lá, 30... Isso, esse aí, está escrito aí, Operações de Estruturação e Operação. E esse outro artigo, eu não vou lembrar o nome do artigo, mas está na revista Opinião Jurídica, revista... É isso, né? Revista Opinião Jurídica do Secov. Aí, isso é só fazer o download. Entra no site do Secov, tem acho que 8 ou 9 volumes. Um material gratuito muito legal da revista Opinião Jurídica, tá? Mas tem vários outros também, que esses tratam desse tema. É isso aí, pessoal. Kikunaga, alguma coisa a mais? Quer fazer a palavra final, por favor? Sim, agradecer ao Olivar mais uma vez, brilhante, aprendi muito hoje, vou mudar todas as minhas aulas de incorporação imobiliária, já vou fazer alterações, e eu vou lembrar, né, e saudar, homenagear os nossos queridos juristas, que muito nos ensinaram, que um faleceu ontem, Dr. Antônio Carlos Malheiro, né, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor da PUC, e hoje o professor Zeno Veloso, notário de Belém. Estava mal, né? Faleceu? Mal de saúde, não sabia. Faleceu hoje. A notícia deve ter circulado então, agora. Não sabia. Exatamente. Então, assim, uma homenagem a eles, e quem sabe o Mark conversar com a diretoria da Adnotari, da gente, na próxima semana, no próximo mês, a gente já pensar em alguns temas para a gente poder homenagear esses professores ilustres que nos iluminam sempre, né? Serão imortais
como o Capanema, né, que eu tive o prazer também de conhecer e palestrar com ele. Mais uma vez, obrigado, Olivar. É isso, para mim foi um grande prazer, uma honra estar aqui. Prazer especialmente por estar com vocês dois, eu gosto muito dos dois, vocês sabem disso, sempre tenho a oportunidade de estar com vocês, falo isso. E parabéns pela academia, pelo trabalho de vocês, contem sempre comigo e obrigado a todos aí que participaram, para mim foi um prazer. Muito obrigado, Olivar. Pessoal, obrigado a todos. Mais uma vez, agradeço aí em nome da academia a participação de todos. Fiquem bem, se cuidem e uma boa sexta-feira a todos. Juízo, hein? Tchau. Um abraço para todo mundo. Abraço.